Olá! Sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Esquerda Autocrítica, um canal progressista que analisa os erros da esquerda brasileira. Estamos sempre pedindo para nos ajudar a ampliar o nosso alcance. Sigam, se inscrevam e divulguem. Você já deu a sua curtida? Isso é importante para nós. Toda a Copa vemos o mesmo roteiro escrito para a seleção brasileira. Sempre ganha no começo e atravessa várias fases. Só na penúltima fase ou na final que a seleção pode perder. Isso quando perde. Tudo feito para tentar confirmar o discutível mito de melhor futebol do mundo. Mas por que este roteiro se repete a toda a Copa? Porque tudo é feito para a seleção brasileira ir às Copas e liderar nelas, mesmo com uma escalação ruim. Há um motivo para isso. Pode ser interesse da FIFA e de patrocinadores. Este é o nosso tema de hoje. E você vai levar uma bolada na cara de surpresa ao saber por que os poderosos querem ver o Brasil no topo do futebol mundial. Até parece que a Copa é um filme a ser reprisado a cada 4 anos, com roteiro pouquíssimo alterado e sempre com o mesmo protagonista, a seleção brasileira de futebol. Como não somos potência de porra nenhuma, inventamos que somos potência no futebol, enquanto vários outros países são potências em assuntos sérios. Infelizmente, somente o divertimento, e mais ainda o futebol, nos fazem conhecidos lá fora. Mas por que todo este empenho em fazer da seleção brasileira um monstro invencível? Estimulando um doentio e infantil fanatismo, com o apoio total de patrocinadores que, mesmo que não vendam produtos ligados ao futebol, sempre associam nesta época a Copa a seus produtos, mesmo que nada tenham a ver. Por que isso acontece? Os brasileiros não percebem, porque tendem a naturalizar tudo que é duradouro. Somos fanáticos pela seleção brasileira de futebol desde a década de 50. O fanatismo convertido em dever cívico e social foi passado de pai para filho, como um motivo de orgulho. Curioso que não somos patriotas em outras situações. Somente durante a Copa. Nem no 7 de setembro vemos tanta manifestação de amor ao Brasil. Mas fazemos isso há muitas décadas. Achamos natural agir assim. Não nos parece errado este irracional e infantil patriotismo de Copa. Mas poderosos, incluindo políticos e empresários, perceberam que poderiam tirar muito proveito de nosso fanatismo futebolístico de Copa, e logo começaram a agir. Tradicionalmente alienado pelo desestímulo ao intelecto e pela educação de péssima qualidade, focada no mercado de trabalho e exclusivamente marcada pela obediência e pela decoreba, não pela racionalidade, o povo brasileiro sempre foi e ainda é uma presa fácil dos predadores do capitalismo. Brasileiros também são modistas e não gostam de ficar de fora de um modismo, seja qual ele for. Nesta temporada a moda é a Copa de futebol. Como priorizamos a vida social, recusar a Copa e trocar por um momento de tranquilidade, nos parece um cárcere de isolamento. Legal é seguir a alegre manada, vestindo a camiseta amarela, mesmo que a seleção brasileira se apresente como um verdadeiro cavalo de Troia. Sim, cavalo de Troia. Aquele cavalo lindo dado de presente pelos gregos aos habitantes de Troia, que mais tarde se revelou uma verdadeira ameaça aos troianos, por conter dentro 300 soldados armados e muito bem preparados. É uma metáfora para coisas que parecem agradáveis, que acabam por nos gerar danos. Não conseguimos perceber que políticos e empresários enxergam nas copas de futebol excelentes meios de hipnotizar a população, para que ela se conforme com as suas vidas desgraçadas, e nunca lutem em prol de melhorias reais. Afinal, ser o melhor no futebol compensa qualquer perda. Pelo menos é isso que sempre passou em nossas cabeças, e o que nos faz enxergar no futebol a redenção, ou rendimento. Para nós, um consolo para um futuro que nos parece incerto. Com a nossa atenção desviada por aquilo que pensamos ser um dever cívico, os políticos e empresários garantem que ninguém irá se rebelar contra a ganância capitalista. E claro, além deles mesmos lucrarem com este fanatismo de Copa. Quem não estaria disposto a gastar fortunas em prol de um dever cívico? Para quem confunde amar os símbolos cívicos com amar o país propriamente dito, gastar com camisetas, televisores, cervejas e cornetas, parece ser algo bastante correto. Muita gente encontra nesta época uma gigantesca chance de fazer renda extra. Muita renda. E nada como o povo mais ignorante do mundo, que se deslumbra com qualquer cavalo de Troia, para estar disposto a gastar muito em prol deste lazer pomposo, mas inútil. Parece não ser coincidência o fato das Copas ocorrerem no Brasil no mesmo ano em que acontece a eleição presidencial. Acreditam as autoridades que o ufanismo fajuto demonstrado durante as Copas influencie no resultado eleitoral, favorecendo o candidato que se mostre mais capaz de trabalhar em prol da burguesia,
a mesma elite de magnatas que controlou toda a Copa, que a população brasileira ingenuamente pensa ser comandada pelo próprio povo. Como a Copa é tratada pelos brasileiros como um dever cívico e não como um lazer banal, fica fácil levar a histeria de Copa para as urnas e escolher o candidato com base no nosso amor por um time de futebol. O que poucos sabem é que a FIFA, a CBF, empresários patrocinadores e políticos se juntam montando uma forte máfia, capaz de manobrar a atuação de jogadores para que a seleção brasileira sempre seja a protagonista das Copas, mesmo que não vença o campeonato, mas chegue perto das finais para manter o prestígio e a fama de gigante invencível. Por isso as Copas são sempre iguais, destacando o favoritismo da seleção brasileira. Orgulho para um país que se considera melhor no futebol. Um favoritismo que compensa a não melhora de sua qualidade de vida, pois a permanência da miséria, das desigualdades e de vários problemas no Brasil são de interesse particular de grandes empresários que, como bons parasitas, lucram muito com o prejuízo alheio e com o subdesenvolvimento do Brasil. É preciso agir. Empresários investem gigantescas fortunas nas Copas de futebol, o mais capitalista dos esportes. Há notícias de bastidores de que os jogadores da seleção brasileira receberam por fora muita grana para poder fazer de tudo, mesmo desonestamente, para ganhar jogos nesta Copa, até quando a atuação estiver ruim. Tudo é feito sem medir consequências para que a seleção brasileira ganhe, pois é necessário que os patrocinadores, donos de empresas estrangeiras ou aliados de magnatas mundiais, mantenham o Brasil no subdesenvolvimento. É ruim para estas empresas que o Brasil se fortaleça, pois será o possível surgimento de concorrentes brasileiros a ameaçar a hegemonia dessas empresas patrocinadoras de capital estrangeiro. Se o jogo é sujo no capitalismo, por que não seria sujo também no futebol? Mas a sorte dos capitalistas é a de que a população brasileira é ignorante e ingênua. Brasileiros assistem à Copa como se estivessem assistindo aos mesmos jogos da comunidade de várzea, só que com pompa e organização, como se os jogadores fossem representantes do povo. Acreditam que o povo controla a CBF e que cartolas são intrusos a tomar o controle de uma instituição popular. Há quem deseje ver a CBF estatizada como se fosse uma autarquia pública. Mas toda essa ignorância e ingenuidade se devem à péssima qualidade de nossa educação, totalmente controlada pelos mesmos magnatas que controlam a Copa. Magnatas beneficiados pela nossa ignorância e pelo subdesenvolvimento do Brasil, um eterno país de terceiro mundo. Enfim, está tudo junto e misturado, gestores e patrocinadores preparando tudo para que a seleção brasileira sempre vença durante as Copas, para a alegria de uma população que não consegue perceber que não passa de um reles grupo de marionetes vivendo, agindo e pensando sob o controle absoluto de políticos e empresários, bastante desonestos e gananciosos. A FIFA quer que a seleção brasileira ganhe, e fará de tudo para que se mantenha o falso, mas consagrado mito do Brasil como o melhor futebol do mundo. Mas enfim, é assim que as coisas funcionam no Brasil do mundo capitalista. Ganhamos na ilusão do futebol para perder no mundo real. Pena. Foi o que tivemos por hoje. Obrigado pela audiência. Até a próxima postagem. Um abraço a todos.